Vamos lá? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de geometria espacial, tá certo? Dessa vez a gente vai falar de pirâmides, mas de suas relações métricas, tá bom? Um assunto muito importante e muito útil para a gente resolver um monte de exercícios, principalmente aqueles que pedem áreas e volume de uma pirâmide, tá? Algumas questões, algumas situações dão para a gente informações que não são aquelas que a gente aplica diretamente nas fórmulas para a gente encontrar o que a gente quer, tá certo? Mas são essas informações que fazem a gente usar coisas, né, que a gente já conhece, às vezes até lá da geometria plana, e que ficam escondidos, e que às vezes a gente esquece, tá? O Teorema de Pitágoras, por exemplo, que é muito útil nesse vídeo de hoje, tá certo? Então a gente vai fazer aqui agora uma lista de aplicações desse Teorema de Pitágoras para a gente usar nas pirâmides e resolver as questões que vocês têm aí pelas listas de atividades. Tá certo? Veja só. Primeiro a gente vai relembrar o que é uma pirâmide regular, tá certo? Uma pirâmide regular, se ela é reta, primeira condição, e a segunda e última condição é que sua base precisa ser um polígono regular, ou seja, todos os lados e todos os ângulos são congruentes entre si. Tá certo? Então veja só, essas relações métricas acontecem principalmente nas pirâmides regulares que a gente está estudando aí para resolver esses exercícios. Então a gente viu no vídeo anterior também que uma pirâmide recebe nome de acordo com sua base. Então hoje eu vou falar, nesse vídeo, das 3 pirâmides que acontecem com maior frequência, tá certo? Se por acaso você tiver um exercício que fale de uma pirâmide diferente, com uma base diferente, você pode usar o mesmo raciocínio e aí a gente vai lá e resolve do mesmo jeito. A gente vai falar da pirâmide triangular regular, a gente vai falar da pirâmide quadrangular regular e da pirâmide hexagonal também regular, tá certo? Vamos na ordem. Primeiro falar de pirâmide triangular regular, ou seja, é uma pirâmide reta que tem como base um triângulo equilátero, tá? Então imaginem vocês que eu tenho aqui essa pirâmide. Faz de conta que essa pirâmide tem aqui como base esse triângulo equilátero ABC, vou chamar de A, B e C, aqui é o vértice da pirâmide, e a gente não pode esquecer, este triângulo é um triângulo equilátero, tá bom? Então vamos lá. Amigos, se esse triângulo equilátero e a pirâmide é regular, faz de conta o seguinte, se eu quiser encontrar a altura dessa pirâmide, eu vou trazer aqui uma projeção ortogonal, e já que essa pirâmide é regular, essa projeção ortogonal coincide com o centro da base, é o centro geométrico, tá? Lá na aula de pirâmide regular, na aula de classificação de pirâmide, que a gente falou da pirâmide reta, da pirâmide oblíqua, e dentro da reta existe a pirâmide regular. A gente falou do centro geométrico, tá? Esse ponto aí, ele é equidistante aos vértices A, B e C, tá certo? Então imagine vocês, se essa pirâmide aqui tem uma projeção do vértice no ponto H da base, esse segmento aqui é a altura, e esse segmento que eu vou traçar agora para vocês, ó, esse segmento aqui que vai de H até B, ele é chamado de raio da base. Raio desse triângulo que é equilátero. Tá certo? E um outro segmento também que é importante, esse segmento que é importante, é o seguinte. Esse segmento que sai do ponto H, imagine esse lado BC do triângulo, ele tem um ponto médio aqui. Esse segmento que sai de H e vai até esse ponto M, que eu vou chamar de médio, ele faz aqui um ângulo de 90 graus, tá bom? E esse segmento verde recebe o nome de apótema da base. Veja só, volto a falar de uma coisa. Quando eu estava falando de nomenclatura, a gente falou da importância do conteúdo aqui, dessa pirâmide triangular. Quando eu estava falando de classificação da pirâmide, eu também falei dessa importância aqui, que a gente aprenderia, tá? Algumas relações métricas. E lá, na primeira aula de definição e elementos da pirâmide, a gente falou de alguns elementos, eu falei, olha, tem alguns elementos, mas a gente vai ver lá adiante e tal. Chegou o momento. Olha só, vamos fazer uma visão
dessa base aqui, agora como se a gente estivesse aqui em cima no ponto V, olhando esse triângulo. Eu teria um triângulo equilátero, que é a base da pirâmide. Eu teria um triângulo mais ou menos assim, tá bom? Mais ou menos assim, um triângulo equilátero. Este lado igual a este, que também é igual a este. E esse ponto H, que é o centro do triângulo, ele está aqui, ó. Eu sei que essa distância a esse vértice é igual a essa distância, que é igual a essa distância. Tá bom? São pontos equidistantes ao ponto H. Se essa distância é igual, imagine você com um compasso, tá? E faz essa abertura. Se você girar o compasso, você descobre que existe uma circunferência que passa por aqui. Por isso que esse triângulo é inscrito nessa circunferência. Então, esse segmento aqui, que vai do ponto H até um dos vértices, é o raio dessa circunferência. Por isso que a gente chama esse segmento HB de raio, tá bom? É o raio daquela base da pirâmide. E aquele segmento de verde que sai de H para M é o seguinte: esse lado daqui, ele tem um ponto que é um ponto médio. Na verdade, divide esse pedacinho, divide esse lado do triângulo em dois pedacinhos de mesmo comprimento, que a gente chamou de ponto M. Esse segmento agora, que sai de H para esse pedacinho aqui, esse pontinho, ele faz aqui um ângulo reto, e esse pedacinho aqui é o que a gente chama de apótema da base. Tá certo? Apótema da base. Por que apótema da base? Porque o triângulo tem o apótema dele, mas a pirâmide tem um outro apótema, que é o seguinte: imagine lá atrás, nessa face VBC, esse triângulo que está lá atrás, existe um segmento que sai de V pela face lateral até chegar em M. Ó, que faz aqui também um ângulo de 90 graus. Esse pedaço, esse segmento de reta, recebe o nome de apótema da pirâmide. Então, a pirâmide tem dois tipos de apótemas. Ela tem o apótema da base e o apótema da pirâmide, tá bom? O apótema da base fica no triângulo, que é a base. O apótema da pirâmide fica no triângulo, que é a face lateral, tá bom? Por exemplo, essa pirâmide daqui, já que ela é triangular, ela tem três apótemas da base, tá bom? Que é de H para esse lado BC, H para esse lado AB, H para o lado AC. Mas ela tem também três apótemas laterais que descem em cada uma das faces, tá bom? Então, visto de cima, o triângulo fica assim, tá certo? Bom, mas eu mostrei para vocês que a gente tem alguns ângulos retos ali. E se você precisar do raio e a questão te deu altura e a aresta e tal, então a gente precisa ver que nesses triângulos retângulos, a gente pode ali aplicar o teorema de Pitágoras para a gente achar o que a gente quiser, tá bom? Então vamos analisar aqui, presta bastante atenção aqui. Primeiro, lá na base, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, que foi explicando para vocês. Eu tenho aqui o ponto H, certo? Aqui é o ponto H, que é a projeção ortogonal do vértice. E eu tenho, olha só, minha gente, HMB, tá bom? HMB é um triângulo que está deitado na base no triângulo da base da pirâmide. É um outro triângulo dentro dele, não é verdade? Veja se esse triângulo não é retângulo, tá bom? Então imagine só, eu tenho um triângulo assim, ó, deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor para vocês. Eu tenho um triângulo que é o ponto H que está de azul, tá certo? Tem um segmento de H que vai para o ponto M, que é esse pedacinho de verde que está aqui, tá certo? Tem o M para B, que está de preto, é esse pedacinho daqui que está lá atrás, por isso que ficou tracejado, é o ponto B. E tem de vermelho H para B. E eu disse para vocês que esse ângulo daqui é de 90 graus, ó. Então veja se esse triângulo não é um triângulo retângulo. Vamos dar nomes aos bois, presta bastante atenção. Eu disse para vocês que HB é o raio. Então, ó,
aqui é o raio da base, tá certo? Eu disse que MB, na verdade, é o seguinte, esse M é o ponto médio. BC é uma aresta da base. Como M é o ponto médio, isso daqui é a metade da aresta da base, não é verdade? Que nós vamos escrever assim, ó. Esse pedacinho aqui vai ser a aresta da base dividido por 2, tá bom? E esse HM, a gente vai chamar de apótema da base. Eu vou chamar o A maiúsculo de apótema e o A minúsculo de aresta, tá certo? Vamos anotar isso aqui, ó. A maiúsculo é o apótema e o A minúsculo vai ser uma aresta. Deixar isso aqui como legenda. Lembrando que nós temos dois tipos de aresta, a aresta da base e a aresta lateral, e dois tipos de apótema. A apótema da base e também a apótema da pirâmide, tá bom? Pronto. Então, o que eu sei do triângulo retângulo, se eu aplicar Pitágoras, é o seguinte, se eu chamar esse raio de R, eu chego à conclusão de que R ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser o apótema da base ao quadrado, somado com a aresta da base dividido por 2, ela também ao quadrado. Essa fórmula é importante e vem de um triângulo retângulo da minha pirâmide. Tá certo? Bom, mas eu usei esse triângulo HMB. Mas veja se vocês conseguem enxergar que se isso daqui é uma projeção ortogonal, faz com a base também um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um triângulo VHB, tá certo? Então, o triângulo VHB, ó, aqui é o vértice da pirâmide, aqui é o ponto H, portanto, isso é a altura da pirâmide, na verdade, a altura da pirâmide. HB, a gente já viu que é o raio da pirâmide, tá certo? E VB, esse ponto aqui é o ponto B. VB, veja só, alguém lembra quem é? VB é uma aresta lateral, que eu vou chamar de AL, porque AB é a aresta da base, tá? Se esse ângulo é de 90 graus, a gente chega à conclusão de que a aresta lateral ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, tá certo? Pronto. Mais uma relação que a gente pode ter que usar também em um triângulo. Minha gente, existem outros triângulos aqui também que são retângulos. Olha só, VHM, tá certo? VHM. Eu fiz agora VHB, mas existe o VHM. Olha só, vamos ver quem é VHM. Ó, V é o vértice, H é o centro da base, portanto, isso aqui é a altura. Aqui é o ponto M. De H até M, a gente viu que é o apótema da base. Então, ó, a apótema é o A maiúsculo, apótema da base. E VM, alguém lembra quem é? VM, esse pedacinho de vermelho, é o apótema da pirâmide, que a gente vai chamar de apótema da pirâmide, tá bom? Então, se eu utilizar Pitágoras, eu tenho aqui o apótema da pirâmide ao quadrado, é a altura ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Outra utilização do teorema de Pitágoras, tá certo? No triângulo retângulo que aparece dentro lá da nossa pirâmide. E a gente tem outro também, tá bom? A gente tem outro triângulo que a gente vai fazer ali agora. É o triângulo VMB. Olha só. VMB. Tá certo? Prontinho. Vamos ver quem é quem? VM é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, tá certo? VB é a nossa aresta lateral, não é isso? VB é a aresta lateral. E MB é a metade da aresta da base, não é isso? Então, é a aresta da base dividida por 2. Aplicando Pitágoras, a gente chega à conclusão de que a aresta lateral ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado
mais a metade da aresta da base ao quadrado. Tá certo? Outra aplicação. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, é que não é bacana, eu não indico que você, estudante, comece a decorar essas fórmulas. Você já tem muita coisa para memorizar, você já tem muita coisa para ficar preocupado em lembrar, principalmente no assunto de geometria espacial, que é tão extenso, tem tanta fórmula bacana para vocês estudarem. Então, essa decoreba, como os alunos falam aqui, não é tão interessante. O que eu quero que você aprenda é como você fazer um desenho, anotar o que a questão te deu e procurar ali um triângulo retângulo. Uma vez que você achou esse triângulo retângulo, fica fácil de você fazer o quê? Encontrar por teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos mudar essa pirâmide para vocês verem se o raciocínio continua sendo o mesmo? Eu fiz aqui agora para uma pirâmide triangular. Eu vou apagar e vou colocar ali uma pirâmide quadrangular, por exemplo, tá certo? Vou apagar e vou desenhar aqui uma pirâmide quadrangular. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu fazer uma pirâmide para a gente tentar encontrar os triângulos dentro dela. Fica assim. Tá bom? Então eu tenho o vértice V. Aqui vai ter A, B, C, D. Esses triângulos aqui, esses pontos, minha gente, nem sempre continuarão os mesmos, porque aparece o vértice D que antes não tinha, tá bom? Então a gente vai apagar aqui, só para vocês imaginarem aqui quem aparece para ver se o raciocínio não é análogo, tá certo? Vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide regular, ela é uma pirâmide quadrangular regular, é porque esse quadrilátero aqui é um quadrado. Faz de conta que está um quadrado, tá certo? Faz de conta que está um quadrado. Deixa eu tentar fazer uma figura melhor. E vai ser assim mesmo, sem edição do vídeo, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui uma pirâmide. Pronto. A, B, C, D. Bom, se essa pirâmide é quadrangular regular, existe aqui a projeção ortogonal ao centro geométrico da base e esse ponto é o ponto H, tá certo? Pela definição que nós tivemos, a distância de V até um vértice C é o que a gente chamou de raio da base, tá certo? Raio da base. Vou puxar uma flechinha aqui, colocar o nome raio, tá bom? E a distância de V até esse ponto M aqui, que é o ponto médio, a gente chamou agora há pouco de apótema. Só que esse apótema é o apótema da base. Apótema da base, tá certo? Nós temos esse segmento H, aqui VH, que é a altura da pirâmide, tá? E nós temos aqui a aresta da base e a aresta lateral. Vamos lá, então. Olha, existem aqui os triângulos retângulos. Esse ângulo é de 90 graus, esse ângulo aqui de 90 graus, tudo é de 90 graus aqui. E existe também um segmento aqui que vem até o ponto M, que é o que a gente chama de apótema da pirâmide. Vamos lá ver se muda alguma coisa da pirâmide triangular para a pirâmide quadrangular. Existe um triângulo com o apótema da base, o raio e a metade da aresta da base. Olha só, apótema da base, o raio e a metade da aresta da base. É o triângulo HMC, tá certo? É esse triângulo daqui, HMC. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui é H, aqui é M e aqui é C. A fórmula é a mesma, tá certo? A fórmula é a mesma. Olha só, existe um triângulo com a altura
o apótema da base e o apótema da pirâmide. Ó, altura, apótema da base e apótema da pirâmide. É VHM. Então aqui vai ser VHM. A fórmula é a mesma, porque é o teorema de Pitágoras. Existe um triângulo com altura, raio e aresta lateral. Altura, raio e aresta lateral. Então é VHC. VHC. A fórmula é a mesma, tá bom? E existe com a apótema da pirâmide, a metade da aresta da base e a área lateral. A aresta lateral. A apótema da pirâmide, a metade da aresta da base e a aresta lateral. VMC. VMC. Então a gente fez uma pirâmide com uma base diferente, sendo regular, para ter centro, essas coisas todas. Mas as fórmulas continuaram iguais, tá certo? Uma dica. Tenta aí, depois das suas anotações, faz uma pirâmide hexagonal regular, tá bom? Pirâmide hexagonal regular. E aí você faz os elementos, desenha, se você puder, faça colorido para te chamar a atenção, tá bom? E aí você observa se tudo não vai ficar a mesma coisa, tá certo? Essa é uma dica de estudo, desafio, para vocês aprenderem mais ainda. Se vocês não conseguirem, podem colocar aí nos nossos comentários, que aí eu faço um vídeo, mostro na pirâmide hexagonal para vocês, tá bom? Então, na verdade, essas fórmulas são fórmulas que vocês vão utilizar quando vocês precisarem encontrar algum elemento para a gente encontrar a área, base ou qualquer coisa, cortes da pirâmide e tudo mais, tá certo? Tá bom, minha gente? Esse vídeo é um pouco extenso, porque é a demonstração de aplicações, né, demonstração dessas fórmulas, aplicando o teorema de Pitágoras, mas eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado simples para vocês, tá bom? Um abração, curte o vídeo para nos ajudar. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, para sempre você receber as notificações assim que a gente postar aulas novas, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima, galerinha!